Então, é importante valorizar a cultura e as tradições, porque a gente compreende que as histórias, os ancestrais, os antepassados contribuíram e contribuem para o modo de vida que, quando ainda não tinha as rodovias e quando não tinha esse canal que facilita o isolamento, né, e que tira as comunidades do isolamento, mas que também a gente possa considerar todas essas questões culturais que são inerentes a cada um desses povos, respeitando as tradições. Já dizia Krenak, né? A gente precisa sustentar esse mundo e que esse mundo que está prestes a cair, a gente só tem uma forma, que é a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa vida. Na Via Pod. Olá, estradeiros! Bem-vindos ao Na Via Pod, o videocast da Via Brasil, feito para quem vive e cruza a BR-163 todos os dias. Eu sou o Vinícius Falabella e hoje vamos embarcar em uma viagem diferente, cheia de sabores, ritmos e histórias. A BR-163 é muito mais que uma estrada, é um corredor cultural onde o Cerrado e a Amazônia se encontram. É palco de festas, guardiã de lendas e berço de uma culinária que conta histórias a cada prato. Hoje, com convidados especiais, vamos desvendar como essa diversidade cultural inspira, transforma e impacta a vida de quem cruza essa estrada. E para nos acompanhar nessa viagem está comigo Valcleia Lima, superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades na Fundação Amazônia Sustentável FAS e palestrante. Olá, Valcleia, bem-vinda. Prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa bater esse papo bem legal hoje aqui, que é sempre muito importante trazer um olhar do lugar que nós estamos para um olhar mais externo. Claro, vai ser um papo muito legal. E quem está aqui com a gente também é o Jean Moura, secretário adjunto de Cultura da CCEL Mato Grosso. Opa, Jean, tudo bem? Fala, Vinícius, fala, ouvintes do Via Pod, que delícia estar aqui, gratidão pelo convite, bora papear sobre o nosso estado. Bom, então eu já vou começar com você aqui e já mandar a primeira pergunta, ó. Como a presença de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas ao longo da BR-163 influencia a formação da identidade cultural dessa região? Você poderia dar algum exemplo de manifestação cultural única que surgiu a partir dessa convivência? Bom, eu sou apaixonado por Mato Grosso, né? Então, eu gosto de dizer que a gente tem uma configuração aqui que é muito especial, né? A gente tem o privilégio no nosso estado de ter 3 biomas. A gente fala 4, né? Porque tem o Araguaia, mas oficialmente são 3, né? Estamos falando aí da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, que só por si só já trazem uma grande diversidade, né? De cores, de sensações, de sabores. Ao longo desses grandes biomas, tem as pessoas que vivem desses biomas, né? Que se relacionam com a natureza e que transformam a natureza não só nos seus modos de vida, mas em tudo que elas produzem. Daí os indígenas, daí os quilombolas, né? E tudo que margeia essa produção. Ele na BR-163, né? Para aqueles que conhecem essa estrada, né? Uma estrada muito emblemática, atravessa basicamente o estado inteiro e você consegue perceber essas diferenças, né? Então, posso falar de algumas manifestações, mas talvez a mais emblemática seja o siriri, que é uma dança bailada que a gente tem em Mato Grosso, tocada, né, ao som da viola de coxo, que também é um outro instrumento musical que nasce ali no Pantanal, né, nos ribeirinhos do Pantanal, mas que, né, se espalha pelo estado todo. A viola de coxo, que é uma viola muito tradicional, inclusive eu tenho uma aqui atrás de mim. Essa viola, ela é uma viola muito peculiar, tombada, né, pelo patrimônio histórico brasileiro, e ela tem um som muito específico, e ela entoa o siriri que é essa dança, né? O siriri ele tem uma origem indígena, né, uma influência indígena, também espanhola, e também vinda ali dos negros quando foram trazidos de África, né? Então, ela mistura esses 3, né? As batidas do mocho tem muito a ver com os tambores da África, né? Tem também o ganzá, que é algo como um reco-reco, né, que você raspa e ele sai um som muito peculiar. Então, o siriri, ele está presente em Mato Grosso, e eu sempre gosto de dizer que a gente nunca cansa de conhecer Mato Grosso, né? Eu não conheço tudo, ainda estou nesse desafio de, até o final da minha vida, conhecer cada pontinho desse estado que eu amo tanto. Mas eu já conheço bastante e, realmente, estar em Mato Grosso é um privilégio, né, de a gente conhecer
a natureza tão exuberante, mas também a cultura que é muito peculiar. Então, Siriri e o Cururu, para mim, são Cururu, né, que também utiliza da viola de coxo, mas ele tem mais uma pegada de toada, né, de uma reza cantada, mas também rezada pelos ribeirinhos e pelos, né, e os indígenas. A gente tem hoje em Mato Grosso 47 etnias presentes em Mato Grosso, mais de 85 quilombos, né, ao longo do Mato Grosso inteiro. Então, vocês imaginam o tamanho dessa diversidade, né? Cada etnia tem um jeito de falar, uma cosmovisão, um jeito de plantar, um jeito de colher, um jeito de educar seus filhos, uma forma de ver o mundo. Então, eu sempre falo que no Brasil tem as duas línguas oficiais, né? A língua portuguesa e a língua nacional de Libras, né? Que é de linguagem de sinais, mas a gente tem só em Mato Grosso mais de 40 línguas indígenas que também convivem com essas duas línguas. Então, realmente, Mato Grosso para mim é formidável, e com um convite para os nossos ouvintes, né, para aqueles que estão de vir em Mato Grosso, aproveitar essas estradas que estão belíssimas, né, muito bem cuidadas, e que pode, ao longo da BR-163, conhecer, de fato, um pedacinho desse Mato Grosso tão diverso. Legal, bom, com certeza, né? Um estado que você consegue ter a floresta amazônica, você consegue ter o Pantanal, né? O Cerrado no mesmo lugar. É um estado grande também, né? Então ele permite. A viola é essa daí, coloridinha, aí atrás de você? Vamos ver se a gente consegue ver Vamos mais ver dela, né? Sim, ela está pintada por conta, né? Foi uma intervenção artística, né? De um artista muito importante aqui de Mato Grosso chamado Adriano Figueiredo, que traz, né, para a viola um pouco dessas cores do Mato Grosso exuberante, né? E a viola de coxo é um símbolo muito importante para nós aqui no estado, né? Claro. Valcleia, de que maneira os valores culturais das comunidades locais podem ser integrados às políticas de preservação ambiental, especialmente uma rodovia que atravessa biomas tão ricos quanto o Cerrado e a Floresta Amazônica? Então, olha, apesar de que eu moro no Amazonas, moro em Manaus, mas eu sou mocoronga, e mocorongo é quem nasce em Santarém, onde nasce a BR-163, né? Que conecta a partir dali. E aí, até para complementar um pouco o que o Juan trouxe, quando a gente olha para a cultura, para essa questão sairé, que é uma festividade que envolve todos os povos tradicionais, quilombolas, que nasce ali no século XVIII, que traz uma questão profana e religiosa, é o que faz com que essas populações se integrem e vejam isso como referência. Então, quando a gente olha, e você traz essa pergunta com relação a como que isso se conecta, é importante a gente ressaltar que essa BR que nasce em Santarém, da onde eu sou nascida, né, sou de uma comunidade quilombola, e o quanto que olhar para essa BR e o quanto que ela, de uma certa forma, impacta muitas vezes a vida das populações que moram à margem dela, né? Então, a gente costuma sempre pensar que à margem de uma BR, de uma estrada, tem as populações que já existiam, muitas vezes já existem, desde que antes dela até ser projetada alguma coisa nesse sentido. E o que a gente tem que prezar é que nós não podemos ignorar as tradições, os costumes, os hábitos dessas populações, que são complementares, mas que são bem diferentes. Cada população, quando você olha para a população indígena, você vê que eles têm culturas e tradições que também foram incorporadas por nós, os negros, que fomos trazidos para esse país. É importante a gente entender disso, que isso aqui não é nossa terra de nascença, mas fomos trazidos e colocados aqui e colaboramos como também etnia de que a gente contribui para a cultura, para tudo que acontece, assim como quando a gente olha para as populações ribeirinhas. Então, é importante valorizar a cultura e as tradições, porque a gente compreende que as histórias, as ancestrais, os antepassados contribuíram e contribuem para o modo de vida que, quando ainda não tinha as rodovias e quando não tinha esse canal que facilita o isolamento, né, e que tira as comunidades do isolamento, mas que também a gente possa considerar
todas essas questões culturais que são inerentes a cada um desses povos, respeitando as tradições, que os quilombolas têm uma tradição das matrizes africanas, assim como os indígenas têm os seus rituais, assim como os ribeirinhos também vão incorporando um pouco de cada coisa naquilo que eles fazem no seu dia a dia, e que isso seja respeitado e considerado quando a gente olha quem está transitando nesse caminho que é tão diverso, mas tão rico nesses aspectos. E, assim, esses valores culturais, essas manifestações, nessas regiões, eu acredito que elas já estão ligadas, né? Muitas ligadas ao meio ambiente, né? E a preservação ambiental, eu acho que ela acaba inserida nessas manifestações também, não? Quando você traz aqui, o Juan trouxe alguns exemplos, quando eu trouxe o exemplo da questão do Sairé, por exemplo, que é ali um evento que ele é religioso e profano, traz todo esse cuidado, e que quando ele se transforma na disputa do boto rosa com boto tucuxi, por exemplo, que é muito característico e muito semelhante à tradição indígena dos bumbás que acontece no Amazonas, é importante a gente entender que eles trazem os elementos da natureza, da conservação, os temas abordados nesses festivais, eles vão muito voltados para as questões tradicionais, para a questão cultural, para a valorização da floresta, para a valorização da história da ancestralidade dessas populações. Então, estão intimamente inseridos e eles fazem parte desse enredo que são essas manifestações externalizadas para o público que não está acostumado e não vivencia essa realidade no local. Tem tudo a ver, né? Na verdade, para as culturas tradicionais, né, na cosmologia indígena principalmente, não existe o homem e a natureza, né? Só existe uma coisa só, que é tudo misturado. Então, eu sempre falo que a melhor forma da gente garantir a floresta em pé é manter esses povos e essas comunidades ligadas à sua origem. Então, apesar da necessidade, né, e a gente entende, e também isso traz os benefícios para as próprias comunidades, que é a construção das estradas e rodovias, essa permanência dessas comunidades nessas localidades garante, né, uma perpetuação da sua tradição, das suas culturas, dos seus modos de fazer, mas também é a melhor forma da gente manter essas florestas vivas e em pé, né? Nada como nativo, né, aquela pessoa que mantém uma relação embrionária, né, e de vida com essa natureza que elas mantêm em pé, e na verdade a natureza, inclusive, é o que traz também, né, os elementos para a própria manifestação cultural. Então, se você vai num ritual indígena, né, vou falar de maneira muito genérica aqui, claro, cada etnia tem a sua, né, mas você sempre uma dança para o rio, uma dança para o peixe, uma dança para a árvore, uma dança para uma colheita, uma dança para o piqui. Então, essa reverência à natureza faz parte, né, da vida, e eles têm na natureza não só um lugar de subsistência, não é só um lugar que fornece alimentos ou só um lugar que realmente mantém ali a vida deles, mas também é o que realmente configura e constrói o imaginário, né? É a natureza. Então, essa divisão homem-natureza é muito do não indígena, né? De nós aqui da urbanidade. Mas para eles é tudo uma coisa só, e o que é mais incrível, né? Então, a gente tem muito a aprender com essas populações ainda, né? Então, essa relação que nós da cidade, né, temos com o pessoal que estão ali nas florestas, ela é não só benéfica, mas ela é urgente, né? A gente precisa aprender com os povos tradicionais como manter nossa floresta em pé, porque é essa floresta em pé que mantém nossa vida, né? Já dizia Krenak, né? A gente precisa sustentar esse mundo, e esse mundo que está prestes a cair, a gente só tem uma forma, que é a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa vida. Então, muito legal conversar com vocês sobre isso, né? Eu acho que isso traz e conhecer a Valcleia, que legal, prazer, você traz um outro olhar, né? Que é esse olhar lá da Amazônia, que, enfim, a Amazônia que tem uma riqueza, né? Surpreendente. Mato Grosso ainda conhece pouco da Amazônia, né? Apesar da gente ser Amazônia legal, né? Por ter a Amazônia no nosso estado, pouca gente, né? Em Mato Grosso, inclusive, sabe que Mato Grosso também é Amazônia, e que a gente tem floresta aqui, né? Então, isso, estar aqui falando sobre isso, talvez é até importante a gente lembrar que Mato Grosso tem 3 biomas, e um deles é a Amazônia, e o quanto a Amazônia faz parte também das nossas memórias, né? Das nossas construções.
Ô Valcleia, então me diz uma coisa, você que está ou no começo ou no fim da BR-163, para você o começo, falar um pouquinho de gastronomia, o que você pode falar para a gente a respeito de pratos típicos ou ingredientes regionais, né, que ao longo da BR-163 ou ali em um pedaço, né, esse pedaço mais amazônico, né, o que você pode falar de prato típico ou ingrediente que melhor representam essa diversidade cultural da estrada e também da sua região? Olha, eu acho que o principal ingrediente da Amazônia e parte da Amazônia é a mandioca, por exemplo. Porque da mandioca você faz a farinha e o amazônica raiz, tudo ele come com farinha, gente. Apesar de que a farinha de mandioca tem pouco valor nutricional, eu costumo até brincar com as pessoas e dizer que a farinha tem 3 funções: esfriar o que está quente, aumentar o que é pouco e engrossar o que está fino. Por quê? Porque quando você coloca 1 quilo de farinha numa lata de sardinha, por exemplo, você tem aí uma alimentação que não é muito rico, mas que enche a pança da gente ali que gosta de uma farinha, né? E tudo o amazônica toma com farinha. É açaí com farinha, é café com farinha, tudo é com farinha. Então, a mandioca, que é o principal produto que representa muito da gastronomia, a gente consegue extrair subprodutos como a própria tapioca, que vira farinha de tapioca, e a goma da tapioca, que é muito utilizada nos cafés regionais, a tapioquinha, né? E aí, quando você embarca nos estados, você vê, por exemplo, você tem da tapioca com manteiga, até quando chega em estados como Maranhão, não sei, no Mato Grosso, já vai engrossando com a questão da carne seca, vai incorporando, mas ali você percebe. Além disso, na região amazônica, Amazonas, Pará, Amapá, é muito comum as pessoas, por exemplo, tomarem o tacacá, que vem do tucupi, que é da mandioca. Né? Então, no Pará já é muito forte a questão da maniçoba, que é tipo uma feijoada, que é substituído o feijão pela folha da mandioca, que cozinha durante 7 dias para poder ninguém morrer intoxicado, né? Mas, inclusive, isso é uma tecnologia social dos indígenas, por exemplo, e da sabedoria indígena que é importante valorizar. E fora isso, a gente, da mandioca, a gente faz beiju, faz uma série de outras coisas, comidas e bebidas, inclusive, que fermentam, que são muito utilizadas pelos indígenas, pelas populações tradicionais, como o caso do tarubá, que é talvez vocês nunca, não sei se alguém já ouviu falar, mas que é a massa da mandioca que ela é colocada no canto, ela fermenta e ela se transforma num pouco de álcool. Então, é comum, por exemplo, nas festas juninas, no Pará, especialmente, em algumas regiões, a gente tomar o tarubá. Então, a mandioca é a referência com relação à gastronomia, passando por diversos estados. Bom, e ela extrapolou aí os limites, né? Porque de norte a sul desse Brasil, com nomes diferentes, né? Todo mundo come, né? Ela está presente aí na mesa do brasileiro. Ô Jean, falando um pouquinho agora de turismo, como é que o turismo pode ser usado para valorizar a cultura local e, ao mesmo tempo, gerar benefícios econômicos para as comunidades que vivem às margens da rodovia, né? E de um estado aí com tantas opções turísticas, né? O que você pode falar para a gente? O turismo é um dos principais vetores econômicos, né, do nosso país, né? Vários países sobrevivem do turismo. Mato Grosso, eu sinto que ainda explora um pouco, né, a questão do turismo. Então, é uma forma da gente, inclusive, incentivar, o Estado tem feito, né, nós do governo temos feito esse trabalho, né, de incentivar especialmente o turismo de base comunitária, né, o turismo, né, de base rural, que garante também uma renda e uma sobrevivência para essas comunidades, né, os quilombolas que estão ali ligados a um lugar que tem um privilégio de ter não só a natureza, mas o turista também tem a oportunidade de conhecer um pouquinho as tradições e os modos, né, de viver dessas comunidades. Então, a gente tem aqui um programa muito importante, que é o Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa, e junto delas a gente tem feito, né, um trabalho de, em cada comunidade dessa, ter um treinamento, uma capacitação para que essas pessoas, essas comunidades, consigam aproveitar tudo aquilo que elas têm de potência, que não é só a natureza já é deslumbrante, mas também o seu modo de viver, né? Quem não gosta, né, de sentar ao lado de um cururueiro, de um contador de história, de um mestre tradicional e ouvir um pouco, né, sobre a sua vida, sobre as tradições e entender
esse Mato Grosso que é tão pujante, esse Mato Grosso que é tão potente, né, não só na natureza, mas também de histórias, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado, né, tanto aqui na nossa secretaria como na Secretaria de Turismo, esse intercâmbio de pensar não só de estradas que levem, né, para que consiga chegar nesses lugares, que às vezes tem uma dificuldade de acesso, então a estrada é importante para que a gente consiga dar essa atenção e capacitar as comunidades para que elas consigam receber os turistas. Então, isso está sendo desenvolvido e eu tenho muito orgulho desse programa, porque, de fato, a gente agrega aquilo que eu gosto mais, né? É natureza, né? Sentar ali perto de uma cachoeira, né? De ouvir o som dos passarinhos, mas também conversar e conhecer um pouquinho da nossa cultura. Então, para aqueles que ainda não conhecem Mato Grosso, fica o convite, né? Mato Grosso é muito grande, você pode ganhar, né, muitos meses, muitos dias conhecendo cada pedacinho desse estado, e o turismo, com certeza, deve ser os nossos próximos grandes vetores do nosso estado, não só o agronegócio, como tão importante, né, para o nosso desenvolvimento, que também margeia ali a BR-63, eu acho que todo mundo vê de um lado ou de outro, né, grandes plantações, mas também, se você entra um pouquinho, você conhece um mundo de cultura, um mundo de natureza que é imperdível. O Valcléia, só para encerrar nosso papo, vou até te fazer uma pergunta, você pode completar, por favor, mas eu queria que você falasse também um pouquinho, já que a gente está falando do turismo, do Caribe Amazônico ali, que é ali pertinho do seu pedaço, que é um lugar assim que muita gente fora não conhece, às vezes não ouve falar, e a gente tem um lugar tão especial ali, né? Fala um pouquinho para a gente, Valcléia. Então, certamente você está falando de Alter do Chão, que já foi eleita pelo, acho que New York Times, uma das praias mais bonitas de água doce, e que, infelizmente, a gente sente aí, por conta de algumas ações, que em alguns momentos esse ambiente acaba se torna fragilizado, ou seja, com a questão da exploração do ouro lá em cima, que acaba poluindo o rio, mas a gente fala de beleza cênica, Alter do Chão é fantástica, e aí é importante, até para complementar que o Juan trouxe isso, da questão do turismo, que eu acredito que é uma das cadeias produtivas que mais faz a economia circular, e especialmente internamente. Quando você, por exemplo, ir no Alter do Chão e nas comunidades próximas ao Alter do Chão, o turismo de base comunitária é muito forte, muito pujante, a gente vê o quanto que, por exemplo, o serviço de levar os turistas para ver a samamumeira mais grande dentro da floresta, de no meio do caminho ir mostrando a questão da cultura e a tradição, a importância, por exemplo, de espécies que são, inclusive, utilizadas como medicinal. Então, você vai mostrando no caminho a importância da floresta em pé e viva, porque é importante que a floresta esteja viva para que as pessoas entendam o valor disso. E, além disso, tem uma série de serviços que é feita ali pelos comunitários, tem uma série de produtos que as próprias pessoas produzem ali e que é fornecido para as pousadas. Então, eu acho que o turismo é uma das alternativas que ele junta, e se ele for bem feito, essa questão da valorização das populações tradicionais, a valorização da floresta, do rio e dos lagos, e muitas vezes é a oportunidade de geração de renda para as populações tradicionais que estão ali defendendo os territórios e garantindo com que esses territórios cada vez mais estejam seguros. Mas a gente tem que entender que eu costumo falar, na Amazônia como toda, a gente fala muito da questão ambiental, a gente fala muito de impacto, mas a gente precisa relembrar que a coisa mais importante da Amazônia são as populações que vivem nela, e são essas populações tradicionais que fazem um trabalho importante e que, como bem o Juan falou, quando a gente leva a formação e possibilita o desenvolvimento intelectual, social, a gente está fortalecendo sim uma economia que pode ser o diferencial para essa região que é tão diversa, tão plural e tão cheia de riqueza, olhando para toda a sociobiodiversidade que nela tem.
Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar nosso papo, mas olha, para falar de turismo, para falar de cultura, para falar de folclore dessa região, de comida, a gente falaria aqui por horas e mais horas, mas infelizmente a gente tem que terminar. Ó, quero agradecer. Jean, muito obrigado por trazer suas ideias, por enriquecer nosso papo. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, Vinícius, toda a equipe do ViaPod, um super beijo, que lindo esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que isso demonstra o quanto a gente não está só abrindo estradas, né? A gente está abrindo possibilidades. Obrigado pelo convite. Sigo sempre à disposição aqui na nossa secretaria e fica o convite para conhecerem Mato Grosso. Esperamos vocês aqui. Valcleia, muito obrigado por trazer a Amazônia para esse papo, né? Essa região, essa floresta, essa selva tão especial, nessa dádiva que nosso país tem, e trazer ela para dentro do papo, né? Para o BR-163, afinal, atravessa uma parte dela ali, né? Nas bordas ali. Obrigado, Valcleia. Eu que agradeço, olha, foi um prazer, eu estava chamando de Juan, mas Jean, foi um prazer enorme. Eu quero te dizer que a Fundação Amazônia Sustentável está com um bracinho aí em Mato Grosso. Eu fiz uma viagem, inclusive em 2021, saindo do Amazonas e atravessei o Mato Grosso para ir até Goiânia, então passei por algumas cidades que eu achei muito bem organizada, muito bonitas. Eu acho que você tem razão quando vocês devem investir mais nessa questão do turismo. Parabéns aí, Vinícius, foi um prazer enorme e a gente fica à disposição aqui, porque eu sou uma apaixonada pela Amazônia, nasci em comunidade tradicional. Quando eu vejo o nosso território, a nossa Amazônia, evoluindo no sentido de não deixar de lado toda essa conexão cultural, ambiental, econômica, eu acho que isso é que faz a diferença e faz o sentido para os biomas. Obrigado, gente. Que viagem incrível! Hoje descobrimos que a BR-163 não é só uma rodovia, mas um verdadeiro museu a céu aberto, cheio de cultura, tradição e histórias. E é claro que, para explorar tanta riqueza, não podemos esquecer da educação no trânsito. Para isso, temos de volta os nossos especialistas, aquela dupla, o Zé Bonsenso e a Maria Atenção. Olha, eles têm dicas preciosas para motoristas e pedestres. Fiquem ligados. Olá pessoal, Zé Bonsenso de volta e hoje vamos falar de um tema muito especial: como a diversidade cultural pode enriquecer a educação no trânsito. Opa! Meu nome é Maria Atenção e com esse assunto você ganhou toda a minha atenção, Zé. Cultura é comigo mesmo. Respeitar as tradições culturais é fundamental para promover um trânsito mais seguro e harmonioso. Um ótimo exemplo disso são as festas regionais. Muitas vezes esses eventos atraem um grande número de pessoas e exigem uma atenção especial ao trânsito. E às vezes você precisa até fazer alguns desvios na sua rota, não é mesmo? É verdade, quando incorporamos elementos culturais nas campanhas de educação no trânsito, conseguimos criar uma conexão mais forte com a comunidade. E é aí que entra a importância de campanhas que informem sobre a segurança nas vias durante essas festividades. Utilizar símbolos e temas locais pode aumentar a conscientização. Fica aqui a dica para você, produtor cultural. Eu também quero deixar uma dica aqui para produtores culturais. Eventos folclóricos podem ser uma oportunidade para ensinar sobre as regras de trânsito de forma lúdica e envolvente. Afinal, educação sobre trânsito é para todos, não é mesmo? Que tal uma apresentação que mostre a importância de respeitar os pedestres? Boa ideia! E tem mais! A música e a dança podem transmitir mensagens importantes sobre segurança de maneira divertida. Assim, as pessoas aprendem enquanto se divertem. Deu até vontade de dançar! E também podemos incentivar a participação dos moradores locais na criação dessas campanhas. Isso fortalece o respeito mútuo nas vias e valoriza as tradições da comunidade. A educação no trânsito pode ser divertida e culturalmente rica, beneficiando a todos. Vamos juntos promover um trânsito mais seguro, respeitando a diversidade cultural e integrando isso nas nossas práticas educativas. Até a próxima, pessoal! E assim, encerramos mais uma viagem pelo NaviaPod.
Hoje, exploramos como a BR-163 é muito mais que uma rodovia, é uma veia cultural que conecta histórias, tradições e diversidade. Desde os sabores únicos da culinária local até as festas que mantêm viva a essência das comunidades, vimos que essa estrada é um reflexo do Brasil que pulsa a cada quilômetro. E lembrem-se, estradeiros, conhecer e valorizar a cultura local é um ato de respeito e cuidado, que também se reflete nas nossas atitudes no trânsito. Se queremos um futuro mais seguro e sustentável, ele começa com as escolhas que fazemos hoje. Enquanto você aguarda o próximo episódio, aproveita para conferir nossa playlist no Spotify, com músicas que embalam quem vive na estrada. Até a próxima e lembrem-se de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Na Via Pode.